Ao discursar na cimeira do G7, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou esperar pôr fim à guerra antes do próximo inverno ou garantir um cessar-fogo, alertando para o facto de Vladimir Putin estar deliberadamente a evitar conversações diretas. Em França, Zelensky confirmou ter pedido ao presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, a transferência de licenças para a produção nacional de sistemas de defesa aérea Patriot, ao que o líder norte-americano terá respondido positivamente. Kiev está a dar prioridade à produção de sistemas antibalísticos, dado que a guerra no Médio Oriente esgotou quase um terço das reservas mundiais de mísseis interceptores Patriot, tornando a Ucrânia vulnerável a ataques com mísseis. No entanto, Kiev dominou a tecnologia de combate a drones, mantendo uma taxa de interseção de 90% com recurso à tecnologia nacional. A Ucrânia tornou-se fornecedora de defesa aérea e está a finalizar um acordo de drones com o Canadá. Numa conferência de imprensa realizada durante a cimeira do G7, Donald Trump defendeu que Benjamin Netanyahu deveria agir de forma mais responsável no que diz respeito ao Líbano e deixar que a Síria lide com o Hezbollah. Segundo o presidente norte-americano, Israel está a pôr em risco a paz no Médio Oriente ao prosseguir com as suas operações militares no sul do Líbano. I'll tell you what, Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody. Because there are a lot of people in those apartment houses. And they're not all Hezbollah, that I can tell you. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they do a better job of doing it. Os comentários de Trump surgem no momento em que os Estados Unidos da América e o Irão se preparam para assinar um acordo quadro para pôr fim à guerra que, segundo o Irão afirmou na terça-feira, depende da retirada de Israel no Líbano, uma condição que Israel já rejeitou e que poderá vir a comprometer o acordo. Without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. Um responsável norte-americano familiarizado com as linhas gerais do acordo afirmou que este não exigia uma retirada israelita e Benjamin Netanyahu afirmou na segunda-feira que Israel permaneceria no Líbano tanto tempo quanto fosse necessário. Quase 2,4 milhões de refugiados vão precisar de ser reinstalados no próximo ano, estimam as Nações Unidas, numa altura em que vários países, como os Estados Unidos, reduziram drasticamente o número de vagas de acolhimento. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados alertou sobre uma escassez de opções para as populações que não podem voltar para casa por causa da guerra, violência e perseguição e que enfrentam riscos no país de asilo. A Acnur instou o envolvimento de mais países, o aumento das cotas de refugiados e a aceleração do processamento. 2,7 milhões de pessoas de 43 países de origem que vivem em 76 países de asilo precisariam de ser reinstalados no próximo ano, de acordo com o relatório anual da Acnur. Os refugiados afegãos são o grupo mais afetado, são seguidos por pessoas do Sudão do Sul, Sudão e Síria, bem como refugiados Rohingya de Myanmar, que vivem em campos no Bangladesh. O número de refugiados que precisam de ser realocados caiu 6% em relação ao relatório do ano passado. Esta quebra deve-se parcialmente aos afegãos que retornaram do Irão e do Paquistão sob circunstâncias adversas e ao retorno voluntário à Síria após a queda do regime do presidente sírio Bashar al-Assad em dezembro de 2024. Após anos de queixas relativas à condução perigosa, à obstrução dos passeios e até ligações com o crime organizado, a capital belga anunciou que as trotinetas elétricas de aluguer vão desaparecer das suas ruas até ao final deste ano. Os especialistas afirmam que o design das trotinetas elétricas faz com que os ferimentos sejam mais graves e que os condutores envolvidos tenham maior probabilidade de sofrer lesões na cabeça e no rosto. O governo de Bruxelas revelou ainda que as trotinetas têm sido utilizadas por traficantes de droga e grupos do crime organizado. Cette région avait besoin d'ordre en la matière et donc c'est ce que nous faisons. Nous mettons de l'ordre, notamment au niveau de l'espace public, mais aussi par rapport aux très nombreux accidents que l'on constatait
de manière exponentielle. Mais il est un fait, c'est qu'en plus de tout le reste, au niveau de la criminalité, eh bien, l'avis du procureur du roi est très clair. Le fait de supprimer les trottinettes partagées eh bien, est aussi un plus dans la lutte par rapport aux actes de fusillade que l'on connaît à Bruxelles. A cidade belga planeia expandir o número de bicicletas elétricas nas suas ruas. Bruxelas está longe de ser a primeira cidade da Europa a proibir as trotinetas elétricas partilhadas. Madrid, Paris e Praga também já as retiraram de circulação. Os cidadãos europeus estão a pagar um preço elevado pela guerra dos Estados Unidos da América e de Israel contra o Irão, afirmou o eurodeputado espanhol Javier Moreno Sánchez à Euronews. Contudo, o eurodeputado congratulou-se com o acordo provisório alcançado na segunda-feira entre os Estados Unidos da América e o Irão para pôr fim à guerra e reabrir o Estreito de Hormuz. It's a good news because United States and Israel are making the war, and we are paying for the war. The citizens, the European citizens, are paying for this war with inflation, with the price of oil, of energy, and it's important now to stop this war. It's a nonsense. It's not a win-win game. Everybody is losing in this war. O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez opôs-se ao presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, relativamente à guerra no Irão. O chefe do governo espanhol recusou-se a permitir que as forças norte-americanas utilizassem bases militares espanholas ou o seu espaço aéreo e acusou os Estados Unidos da América e Israel de violarem o direito internacional. This war, let me come back to the beginning, was an illegal war and a nonsense because and we oppose, as Social Democrats and Socialists, we oppose to this war. President Pedro Sánchez opposed to this war because what was the purpose of this war? It was to bring back the democracy, to stop the nuclear program of Iran, and what is the result? Ainda persistem obstáculos a um acordo duradouro. Benjamin Netanyahu afirmou que Israel não deixará o sul do Líbano, onde combate o Hezbollah, enquanto o Irão exige o fim da ocupação israelita para terminar o conflito. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky condenou o que designa como um dos crimes mais graves da Rússia contra a cultura cristã até à data, depois do ataque de Moscovo, que danificou a Catedral da Dormição do século XI, parte do complexo religioso do Mosteiro das Grutas, ou Mosteiro de Kiev-Pechersk, classificado como Património Mundial da Unesco. Os danos ocorreram durante um grande ataque russo com mísseis e drones contra Kiev na madrugada de segunda-feira, que fez pelo menos 11 mortos, dezenas de feridos e vários edifícios residenciais destruídos. A Rússia nega ter atingido o local histórico. Ao visitar a zona com membros do governo, Zelensky elogiou os esforços de resgate e observou que os sinos do complexo voltaram a tocar, apesar dos danos sofridos pela igreja. O complexo de Kiev-Pechersk, também conhecido como Mosteiro das Grutas, é um conjunto de mosteiros e igrejas, incluindo alguns subterrâneos construídos entre os séculos XI e XIX. Algumas das igrejas estão ligadas por um labirinto de grutas que se estende por mais de 600 metros. O ataque suscitou uma rápida condenação em toda a Europa. O ministro francês dos Negócios Estrangeiros, Jean-Noël Barrot, descreveu o incidente como o equivalente a um bombardeamento da Notre-Dame. Em Paris, as pessoas podem agora visitar uma caverna e ouvir o som da água a pingar na rocha sem descerem ao subsolo. A poucos passos de Notre-Dame, o artista e antigo membro dos Daft Punk, JR, especialista em colagens fotográficas XXL, transformou a Ponte Nova numa caverna. Vraiment une immersion absolue entre le bruit, la lumière qui est tamisée et cette sensation à la fois d'enfermement mais finalement quand même une certaine liberté. On a vraiment l'impression d'être dans une grotte, il y a des petits bruits de vent, c'est assez sombre, le relief est très bien fait, on a l'impression de pouvoir voir et même toucher des stalactites. It was very interesting to go through it and also remembering, oh okay, I'm walking on a bridge. Em 1985, a Ponte Nova já tinha sido envolvida em tecido, uma obra que atraiu milhares de visitantes.
A inauguração da caverna em 2026 foi adiada por 10 dias, uma vez que a chuva e o vento tinham danificado a enorme estrutura insuflável. O público pode agora visitar a obra de arte até 28 de junho, desta vez sob um céu ensolarado, de acordo com a previsão. Tal como numa caverna verdadeira, o interior desta obra é mais fresco do que o exterior. Os jogos do Campeonato do Mundo de segunda-feira e do início de terça-feira resultaram numa mistura de emoções para os adeptos. Espanha estreou-se no Mundial com um jogo contra Cabo Verde, que participou pela primeira vez no torneio. Muitos adeptos de todo o mundo esperavam que o resultado refletisse um desfecho semelhante ao do dia anterior, quando a Alemanha defrontou o Curaçao num jogo que terminou 7-1 a favor do país europeu. Mas a partida terminou com um empate de 0-0, um resultado que os cabo-verdianos comemoraram com alegria. Já a Bélgica defrontou o Egito num jogo que terminou 1-1, com os faraós a liderarem a partida durante mais de uma hora. Um autogolo, pouco depois da marca da hora de jogo, revelou-se um momento de alívio para a equipa belga, que sai com 1 ponto no grupo B. Na semana passada, a Bélgica venceu a Tunísia por 5-0. A Arábia Saudita também defrontou o Uruguai no seu primeiro jogo do torneio, que terminou num empate de 1-1. Entretanto, o Irão iniciou a sua campanha marcada por um contexto de tensões políticas, com um empate frente à Nova Zelândia. Os iranianos viram-se obrigados a recuperar da desvantagem por 2 ocasiões, acabando por assegurar um empate a 2 golos. Portugal estreia-se na quarta-feira no Mundial de 2026 num jogo frente à República Democrática do Congo.